O líder do culto demoníaco, ele é muito relutante. As pessoas mais perigosas são aquelas que almejam a fama e a glória. A estrela em ascensão da alma marcial, Baek Munjyo, finalmente estava frente a frente contra o líder do culto demoníaco, Asura. Mesmo com a sua idade avançada, só da pressão de estar perto dele causava tremendo temor em todo o mundo. Asura, ele era uma pessoa totalmente temida nesse mundo. Ashura, em busca de poder, levou muitas pessoas a seguirem, e aqueles que não seguiam e o desafiavam, acabavam morrendo. Entre sangue e dor, Baek veio para dar a sentença para o líder do clã demoníaco. Porém, em sua velhice extrema, Ashura fez algo que deixou Baek incrédulo. Ashura queria que Baek fosse embora. Ele não queria lutar mais. Como Baek estava cego pela fama e a glória que ele receberia depois dessa luta, ele ignorou todos os pedidos de paz de Asura, assim levando a ele a entrar num frenesi de ódio, sem saber que estava caminhando para sua morte. Ashura, ele não entendia porque Baek ele não foi com a sua força total. Agora em sua velhice, Ashura percebeu que esse clã consome tudo que a pessoa almeja, já que ela quer entrar e ser o líder dele. Ele tinha 3 filhos, e os seus 3 filhos foram engolidos pela fama para poder ser o mais forte. Por eles lutarem entre si para ver quem iria sucedê-lo, infelizmente ambos morreram. Depois de enterrar 3 dos seus filhos, sobrou só Yugang, o mais novo. Ashura moldou ele desde o seu nascimento, visando que Yugang alcançasse algo além dele. Por cansaço, Ashura se foi. Yugang queria contar algo para ele, queria falar algo com seu pai. E pensando como que ele poderia fazer isso, o especialista em tortura acabou indo até os seus aposentos para avisá-lo que o infiltrado foi torturado por ele pessoalmente. E o Gang pensou que aquilo ali poderia ser mais um teste do seu pai. E ele falou, sem pensar, coisas horríveis para aquele torturador, mandando ele torturar ainda mais o cara. Depois que ele percebeu que ele tinha dado a língua nos bois, ele percebeu que o torturador iria torturar mais o cara. Nosso protagonista, ele nos conta que ele não queria ser o líder desse clã. Ele só queria viver uma vida tranquila. Mas todo mundo nesse clã interpreta ele de maneira diferente. Acaba achando que por ele ser o filho do líder do clã Ashura, ele seria uma pessoa má. Mas ele não é. Ele só queria viver uma vida tranquila. E ele ia pedir para o seu pai pessoalmente para deserdá-lo do trono. Porque ele não queria assumir como líder do clã. E antes que ele pudesse deixar para o dia seguinte, o conselheiro do seu pai veio até ele, dizendo para ele que seu pai estava entre a vida e a morte. E ele foi correndo para poder ver seu pai no leito de morte dele. E seu pai, dando suas últimas palavras, só esperando ele chegar para poder vê-lo, falou para ele que agora ele seria o novo líder do clã, que ele assumiria o seu lugar. Ashura sabia que quando ele deixasse nosso protagonista como líder, os outros membros do clã iriam tentar matá-lo. Por isso que ele pediu para o seu discípulo pessoalmente guiar o nosso protagonista para que ele ficasse mais forte, que ele tomasse o clã à força. O nosso protagonista percebeu que a partir da morte do seu pai, sua vida pacata como uma pessoa comum no líder, a sua vida não seria mais uma vida pacata e ele não poderia simplesmente fugir dessas responsabilidades. E agora ele vai ter que treinar para ficar forte, que as pessoas vão tentar matá-lo, já que ele é filho do grande Ashura. A ascensão ilimitada da força por meio de adversidade. Quem nunca esteve em um sonho que não queria acordar? O nosso protagonista, ele queria muito acordar do sonho dele. Tudo que ele se lembra antes dele acordar nesse pesadelo foi quando ele simplesmente cochilou na aula de matemática. Depois que ele abriu seus olhos, ele percebeu que seu corpo estava velho. E aquela pessoa no seu corpo parecia que ele estava caminhando por um buraco sem fim. Antes de se consumir pela loucura, as memórias daquele antigo portador veio sobre ele. Aquele ancião que nosso protagonista foi parar no corpo dele, ele era um ex-cultivador. Nesse mundo, no reino de Kulum, os cultivadores são extremamente respeitados. Nesse mundo, o poder, ele literalmente é uma lei. O antigo dono desse corpo, ele era extremamente forte. O seu nome era Ye Junmin. Quando ele era jovem, ele alcançou o estágio de formação de núcleo. Com seu talento para cultivar, ele rapidamente foi promovido. No entanto, numa luta para erradicar os cultivadores malignos, Ye foi emboscado e seu Datian foi destruído. Para um cultivador, era literalmente o sentenciá-lo para a morte. Ele acabou virando uma pessoa normal. Assim, ele acabou saindo de uma pessoa que tinha um talento inestimável para virar um inválido. E carregando pela vergonha e pela desgraça, Ye vagou pelo mundo sem rumo, andando passo a passo até que seu corpo o definhasse. O nosso protagonista, ele percebeu que aquela pessoa está com um corpo normal. Ele poderia morrer a qualquer minuto, mas ele leu em várias novelas que se ele chamasse a tela de sistema apareceria. Assim ele buscou uma maneira de chamar a atenção na tela de sistema, mas não apareceu para ele. Percebendo que ele reencarnou no corpo de alguém que está prestes a morrer, o protagonista resolveu xingar todo mundo. Graças a isso, a tela de sistema apareceu, e o sistema se apresentou para ele como um sistema de diversidade. Toda vez que nosso protagonista superar uma adversidade, ele receberá uma recompensa que vai deixando ele mais forte. O sistema avisa para ele que ele precisa ser rápido, já que o dono desse corpo só tem 1 hora de vida.
Por sorte ou não, ele encontrou um grupo de uma seita que estava enfrentando uma criatura bem forte. A missão era bem simples e ele precisaria receber um golpe de uma pessoa muito poderosa. Mas ele teria que ser rápido, já que ele só tem 1 hora de vida. Se ele não tomasse golpe, ele morreria de causas naturais. Não querendo morrer agora que ele recebeu o telesistema, ele resolveu usar tudo que ele tinha de melhor, que era insultos, e começou a insultar um monstro, até que o monstro o atacasse. Infelizmente ou felizmente, funcionou. Assim que ele recebeu o ataque mortal antes da morte, vinda de maneira natural, o sistema ativou e transformou ele de uma pessoa inválida para um cultivador de alma renascente. O corpo dele ficou jovem. Depois de ele ganhar um pouquinho dessa força do sistema, ele conseguiu eliminar aquele monstro antes que o seu cultivo restaurasse para um cultivo mais baixo. E ele não quer passar o resto da sua vida lutando contra monstros poderosos, arriscando a sua vida. Por isso ele vai usar esse telesistema para ficar tão forte o bastante para ele viver uma vida de vagabundo. O maior discípulo sênior do mundo. As promessas, elas podem ser verdadeiramente dolorosas. O primeiro discípulo, Yun Musang, da seita Tigre-Dragão, foi convocado para a guerra entre a justiça e o mal. E antes que ele pudesse partir para a guerra, um dos discípulos, de nome Tae, pediu para que ele não fosse, já que ele ouviu que essa guerra era extremamente perigosa e muitas pessoas estão morrendo, já que o líder da Aliança Demoníaca ele era muito poderoso e onde ele estava, muitas pessoas morriam. Só existia sangue, dor e sofrimento. Musang ele entendeu a preocupação do discípulo Júnior. Ele prometeu para ele que ele voltaria vivo. Mesmo se ele tivesse que enfrentar o próprio mal, ele não iria cair. Infelizmente, o grupo de Musang foi designado para a linha de frente. Como um caminhão vindo, ele não percebeu chegando. O mal em pessoa estava diante dele, e eliminou todos, só sobrando Musang, que caminhava entre a vida e a morte. O líder da União Demoníaca, o imperador tirano da palma sangrenta, como um animal brincando com a sua presa, resolveu contar para Musang o que o tornou tão forte, que era uma mera relíquia. Isso deixou ele tão forte. O líder do clã demoníaco ficou surpreso que nosso protagonista sobreviveu ao ataque dele e fez uma proposta para ele. Ele o deixaria vivo se ele aceitasse se tornar seu discípulo. Porém, o prota diz para ele que nem morto ele aceitaria se unir a ele. E o imperador tirano não gostou da resposta e eliminou Musang. E antes do último suspiro, nosso protagonista pediu desculpa para Tel, já que ele não poderia cumprir suas promessas. Assim que Musang reconheceu suas fraquezas, a relíquia ela foi ativada. E aquele que habitava dentro dela reconheceu nosso prota como seu novo portador. O rei tirano nunca conseguiu ativar o poder real da relíquia, pois ele não era digno. E esse foi o final da guerra entre a justiça e o mal. Ninguém soube quem foi o monstro que matou o mal absoluto. Assim passando 10 anos que aconteceu entre a guerra entre o bem e o mal. A seita Tigre-Dragão estava sendo hostilizada pela seita da facção Fantasma, que queria mais do que foi combinado. O clã Tigre-Dragão pegou dinheiro emprestado com eles, porém, eles queriam que eles pagassem ainda mais da dívida. Mesmo eles pagando, eles continuavam vindo cobrando ainda mais. E vendo que eles não iriam sair sem receber nada, o discípulo acabou cedendo e disse para aqueles abutres para que eles retornassem na próxima semana. O agressor, percebendo que dominou sua presa, ele resolveu falar que agora iria levar um braço de um dos discípulos para que eles entendessem quem realmente ali é o mais forte entre eles. E antes que a lâmina pudesse cortar o braço do discípulo, Sangue ele apareceu depois de 10 anos e salvou o discípulo do Tigre-Dragão. E depois de dar uma bela surra nas pessoas que estavam agredindo os discípulos da seita dele, depois que ele completou essa pequena vingança, ele descobriu que nesses 10 anos que ele ficou sumido, a seita passou por dificuldades. O seu mestre, ele foi desafiado por uma pessoa que foi mandada por alguém muito poderoso. Seu mestre acabou sendo ferido por essa pessoa, e como eles passaram por dificuldades, eles tiveram que pedir empréstimos para comprar remédio para curar o seu mestre. E quando a seita ficou endividada, muitas pessoas saíram para fora dali da seita para conseguir dinheiro. E o Theo, que era um discípulo que nosso protagonista conheceu há muito tempo atrás, ele foi trabalhar como escolta, mas depois de 6 meses ele acabou sumindo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O renascimento do demônio celestial. Aqueles que buscam o poder, eles sempre conseguem perceber que o tempo, ele marca a sua derrota. Tudo que resta para o líder da Aliança Morin, Tianjin, são as memórias que vagam pelo tempo. O seu conselheiro, Gao Shiranyang, ao tentar animá-lo, resolveu falar um pouco sobre o tempo que estava nevando. Porém, isso fez com que ele percebesse que o tempo realmente era cruel. Gao perguntou para Bayek, que era o braço esquerdo de Tianjin, sobre o seu filho, que adorava brincar na neve. O protagonista, ao tentar entrar na conversa, ele perguntou para Bayek se o filho dele tinha 3 anos, mas Bayek acabou falando para ele que agora o filho dele tinha 6 anos. Isso levou a Tianjin a pensar mais sobre a sua vida. Será que ele realmente alcançou tudo mesmo? Ou essa busca por poder fez com que ele não reparasse nas pequenas coisas? Antes dele se tornar o líder Morin, ele enfrentou o Imperador da Lâmina e o Rei do Punho. Após derrotar ambos, com apenas 29 anos, Renjin foi nomeado como Deus Marcial. E passando um ano desse feito, ele virou o líder da Aliança Morin e viveu na linha de frente lutando contra as seitas não ortodoxas, eliminando a todos antes que essa cobra se alimentasse e crescesse.
Isso levou as pessoas a dar 2 apelidos para ele. O primeiro apelido era o líder do sangue de ferro e o segundo era o castigador da aliança. Mesmo com tantas famas e glórias, ainda faltava algo no seu semblante. Assim que ele terminou seus afazeres, Enjin partiu para os seus aposentos, mas algo atormentava sua mente. Por que no ápice ele se sente tão sozinho? Antes que ele pudesse responder às suas preocupações que estavam no seu subconsciente, ele sentiu lentamente o seu corpo ficando mais fraco até que ele se foi. E ao acordar, Renjin percebeu que tinha uma mulher estranha falando com ele de maneira até cordial, e um homem estranho estava atrás dela. Sua voz era muito estranha, a voz dele, e essa mulher agrediu ele. Quem em sã consciência agrediria o líder da Aliança Murim? E depois que essa mulher foi embora, dizendo que ela era a mãe dele, ele percebeu que o reflexo dele estava estranho. E um dos servos foi chamado para levar um pouco de comida para os seus aposentos. E esse servo chamou ele de desgraça da família. Ele percebeu que nenhum servo respeitava a pessoa daquele corpo. Depois de um tempo, o servo que era o servo dele, pessoal, veio até ele. E ele fingiu que perdeu as memórias e pediu para o servo contar tudo para ele. Ele descobriu que ele reencarnou como um filho da família Bin, que era o clã da espada em Shandong. E ele quase perdeu sua vida depois de ser espancado pela sua noiva. Mesmo com 20 anos, esse corpo ele não tinha nenhum feito marcial. Alguém envenenou os meridianos dele, então por isso que ele não conseguia aprender arte marcial. E uma das notícias também que ele ouviu do servo daquela pessoa era que o líder marcial ainda não foi notificado a sua morte. Ele não conseguia entender porque até agora eles não notificaram para a Aliança Murim que ele morreu. Como ele foi um homem honrado na sua vida anterior, ele resolveu honrar a pessoa daquele corpo, devolvendo a glória para a família daquela pessoa e desmanchando essa podridão que essa antiga pessoa fez durante o seu caminho, para depois ficar um pouco mais forte, para descobrir o real motivo do porquê isso aconteceu com ele, porque ele reencarnou logo nesse corpo. O Deus do Caos Todo-Poderoso. O luto ele tem muitas faces. Às vezes você chora por fora e às vezes você chora por dentro. Assassinos da montanha eliminaram o avô de Jeong. Mesmo aquela pessoa sendo a única pessoa da sua família, ver o seu avô naquele estado não significou nada para ele. Jeong se lembrava de uma promessa que ele fez para o seu avô. Tudo começou naquele dia feliz, após ele chegar da montanha com uma erva bastante valiosa. Essa erva era protegida por uma raposa, porém, essa raposa acabou saindo da toca. E o nosso protagonista aproveitou esse momento para poder pegar essa erva. Porém, lá tinha as crias da raposa. E o nosso protagonista, Jeong, jurou para o seu avô que ele não fez nada com os filhotes. Mas o seu avô ele via muito além das palavras de Jeong e fez com que ele prometesse que ele nunca mostraria seu seu lado para ninguém. Com a morte do seu avô, a promessa também morreu. E como um animal feroz, ele vagou em busca de vingança desses monstros que mataram seu avô. Alguns dias se passaram no condado de Jongyung. Um grupo de ladrões da montanha havia sido preso. Muitos curiosos criavam teorias sobre o que aconteceu ali. Entretanto, alguém chamou a atenção de todo mundo. Era o Jeong, que também havia sido capturado. Diferente dos outros ladrões, ele só tinha uma cela só para ele. E com a mesma foice que foi ceifada a vida do seu avô, ele matou muitos bandidos da montanha. Um curioso que procurava uma arma viva, sem nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de brilho no olhar, viu Jeong. Ele acabou partindo. Ele achou a pessoa que ele procurava. Assim que eles chegaram no Salão Dourado de Jade, que seria onde ficava a prisão, ambos os prisioneiros estavam só esperando a sua execução. Jeong ele não apresentava muitos arrependimentos, e tudo que ele se lembrava era que após ele eliminar vários bandidos na montanha, ele acabou achando o homem que ceifou a vida do seu avô. Porém, essa pessoa sabia artes marciais, ele era muito poderoso. E esse homem acabou deixando ele inconsciente, por isso que ele foi confundido com um dos bandidos da montanha. E foi levado aí para execução. Mas ele pensava que talvez se ele soubesse artes marciais, talvez o resultado seria totalmente diferente. Era só pensamentos, né? Já que ele não poderia mais enfrentar esse homem, já que ele seria executado. E tudo que restava para ele era arrependimentos. E no meio das suas lembranças, um cheiro bastante familiar acabou aparecendo. Existe uma erva que eles usavam para desmaiar animais grandes. Essa erva não funcionaria nele, já que ele tinha muita familiarização nela. Percebendo que ele pegou de surpresa o seu inimigo, ele resolveu tentar fugir. Mas aquele homem estranho, ele sabia artes marciais. Ele usou uma técnica para controlar e para meio que dar um sossega-leão no nosso protagonista, se entravando no corpo dele de cima para baixo. Ele não conseguia se mexer. E quando ele percebeu que o nosso protagonista estava totalmente entretido ali no papo, o verdadeiro mestre dele acabou aparecendo. E aquela pessoa era muito parecido com o nosso protagonista. E ele fez uma proposta para o nosso protagonista. Ele queria que o nosso protagonista fosse o dublê dele e ficasse na mansão da Espada Monk. Lá ele teria várias regalias. E nosso protagonista, percebendo que não teria mais outra oportunidade para vingar o seu avô, ele resolveu, já que lá ele poderia usar a vantagem de parecer com esse jovem mestre para aprender artes marciais. E agora teremos que ver aos seus olhos como vai ser a sua jornada.